Olha eu aqui olhando o filtro. Quem for chegando, bom dia. Bom dia. Bom dia, bom. Enquanto o pessoal vai chegando, esse comecinho assim é sempre meio parado. Então eu vou me apresentando já, porque aí quem vai ver depois a live gravada pega esse comecinho com alguma coisa, né? Eu sou Letícia Leme, sou educadora parental e consultora em criação consciente. Sou também mãe do Marcos Gabriel, de 4 anos e meio, quase 5, na verdade, falta um mês para ele fazer 5 já. Então eu já posso falar que ele tem 5 já? Quase 5. Então na live de hoje nós vamos conversar sobre os obstáculos que a gente enfrenta para conseguir colocar em prática a educação consciente. Então muitas vezes a gente não consegue aplicar o que a gente está aprendendo sobre educação consciente, né? E aí, por que será que isso acontece? Por que será que a gente não consegue, né? O que que nos impede? Que obstáculos são esses? É isso que eu vou tratar aqui hoje. Vamos lá. Deixa eu ir vendo aqui quem tá chegando. Oi, Gabi, seja bem-vinda. Deixa eu assinar pra você. Opa. Aqui? Aí, consegui. Bom dia, tudo bem? Deixa eu já dar um recadinho enquanto o pessoal vai entrando. Semana que vem, a aula de semana que vem vai ser mais tarde, vai ser às 7 da noite. E aí na aula da semana que vem a gente vai conversar sobre como conciliar o home office com as crianças em casa, né? Eu sei que tem muitas mães aí, principalmente as empreendedoras, né, que estão aquele trabalho que não tem hora para começar, não tem hora para acabar, né? Que é de home office. Ou mesmo aquelas que estão cumprindo o home office mesmo do trabalho em casa, e é difícil, né, conseguir conciliar aí com os filhos, estão todo mundo em casa junto. Então a aula da semana que vem vai ser sobre isso, tá bom? Quem tá aí, Gabi, vai clicando ali naquele coraçãozinho, envia essa live pro pessoal, quem for chegando já envia a live para chamar mais gente, clica lá no aviãozinho para chamar mais gente, clica no coraçãozinho para mostrar pro Instagram que essa live é interessante para ele poder distribuir para mais gente, tá bom? E eu quero começar essa aula explicando o que eu entendo por educação consciente, né? Muitas vezes eu uso essa expressão educação consciente e eu fico na dúvida se todo mundo tá entendendo o que eu tô falando. Se tá claro, né? Dessa forma. E a educação consciente, né? A gente educar de forma mais empática, com respeito mútuo, né? Tratando a criança com o mesmo respeito que a gente deseja ser tratado, né? Porque muitas vezes aquela educação tradicional, ela traz a ideia de que os pais têm que ser respeitados, né? E claro que tem que ser, mas numa educação consciente a gente entende que o respeito tem que ser mútuo, né? Então eu também tenho que tratar a criança com respeito. Essa educação consciente, ela também pressupõe uma comunicação com a criança que seja mais assertiva, né, mais clara, de acordo com a idade da criança, né? Então seja mais adequada para a criança, uma comunicação que realmente se adeque àquela criança ou adolescente. E também uma educação menos violenta, né? Que não recorra a recursos violentos na comunicação e na própria forma de educar. Aqueles recursos tradicionais, né? Do castigo, a chantagem emocional, ameaças, ou palmadas, gritos, né? Então uma educação que utilize outros recursos nobres, como a Examinatel usa, né? Essa expressão, recursos nobres para educar, né? Que a gente possa ter essa forma de educação. E o primeiro passo para a gente conseguir educar dessa forma é aprender novos recursos, né? Então, se a gente foi criado na base do grito, das palmadas, dos castigos, chantagens, ameaças, barganhas, né? Que eram os recursos que a educação tradicional conhecia, para a gente conseguir educar diferente, a gente tem que aprender novos recursos. Então, por isso que toda semana eu tenho trazido aulas aqui no Instagram, ou então no YouTube, mas aulas ao vivo, trazendo recursos para vocês, formas de lidar com os comportamentos desafiadores dos filhos, né? Para que a gente possa, então, aprender novas formas de lidar com essas situações. No entanto, eu sei, né, muitas mães trazem para mim a dificuldade, às vezes, de aplicar o que está aprendendo. Então, muitas vezes a gente aprende novas ferramentas, a gente sabe como a gente não deve educar, digamos assim, a gente sabe o que a gente não deve fazer, por exemplo, a gente sabe o que é mais recomendado, mas na hora do furacão, né, na hora que tá pegando fogo, na hora do comportamento desafiador, ali, a situação desafiadora, a gente não consegue colocar em prática. E aí acaba recaindo naqueles mesmos... Opa, a gente acaba recaindo naqueles mesmos recursos de novo. Então a gente recai muitas vezes no grito, recai na ameaça, né, em ameaçar tirar um privilégio. Então você vai ficar sem o celular.
Enfim, a gente acaba recaindo nesses recursos antigos, né? Recursos tradicionais, digamos assim, de educação. Então, por que será que isso acontece, né? E essa a live de hoje, a aula de hoje, exatamente para conversar com vocês sobre por que isso acontece. Por que será que a gente acaba recaindo naqueles recursos tradicionais de educação, naquela educação tradicional que a gente não quer repetir com os nossos filhos, né? E apesar de a gente ter escolhido uma educação mais consciente, a gente quer educar de forma mais consciente, menos violenta os nossos filhos, mas na hora do furacão a gente acaba recaindo nesses mesmos recursos educacionais lá tradicionais. Então, quero que você comente aí pra mim como é que acontece com você, né? Geralmente isso acontece com vocês. Conta aqui pra mim quando você tem essas recaídas, digamos assim, né? O que geralmente acontece? O que geralmente você faz, né? Geralmente você grita, você apela pras ameaças, ou pras barganhas, né? Ah, então faz isso que eu te dou isso, né? Se você fizer isso, então eu vou deixar você fazer aquilo, né? Aquelas barganhas. O que geralmente vocês fazem aí quando tem aquela recaída, digamos assim, né? Conta aí pra gente ir conversando. Enquanto vocês vão respondendo. E também, não se esqueçam, aviãozinho lá embaixo. Envia live pra outras pessoas, outras mães que vocês conhecem aí, que vão se beneficiar com esse conteúdo. E o coraçãozinho também, apertem o coraçãozinho aí, tá bom? Enquanto vocês vão respondendo aí, deixa eu dar um outro recado aqui também pra vocês. Eu fico olhando aqui pro lado, gente, porque eu fico vendo a minha cola aqui, meu roteiro, tá? Pensando, eu esqueço de falar alguma coisa, né? Se não tiver alguma colinha. Vamos ver quem respondeu aqui. A Aline respondeu: o grito vem em primeiro lugar. Aí paro e penso e lembro que estou em processo de mudança e vou pra conversa. Olha que legal. Na hora você já percebe, né? Que maravilha. Isso. Então, lembrei o recadinho que eu ia passar pra vocês, né? Quem tá lá na lista VIP, eu preparei um mapa mental bem lindão, assim, super orgulhosa do mapa mental, que ficou muito lindão. E aí vou mandar pra vocês lá na lista VIP, tá bom? O mapa mental depois dessa aula. E quem não tá na lista VIP, vai lá no link da minha bio, clica lá no link, aquele link azul que fica lá no meu perfil, e depois clica lá em lista VIP, você vai me mandar uma mensagem no WhatsApp e eu vou te adicionar na lista VIP. E aí lá na lista, eu te mando o material dessa aula, né, que é o mapa mental. E sempre vou mandando também outros materiais de outras aulas, mando lembrete para você não perder as aulas semanais. E tem outros benefícios extras para quem tá na lista VIP também, tá bom? Entra lá, quem não tiver ainda. Então, muito bem. Deixa eu continuar aqui, então. Então, nessa aula, eu vou sugerir para vocês 4 fatores, né? Vou explicar para vocês 4 fatores que são obstáculos pra gente educar de forma consciente, né? E aí vocês vão perceber que é diferente do que a gente imagina. Muitas das coisas que eu vou falar pra vocês aqui tá longe do óbvio que a gente imagina, né? Então, eu quero primeiro que vocês me digam o que vocês acham que impede vocês, assim, o que tá na mente de vocês aí que vocês acham que é obstáculo, pra depois a gente comparar com o que eu vou falar pra vocês aqui. Porque geralmente, vão respondendo aí pra mim, o que vocês acham que interfere em vocês praticarem uma educação consciente. Coloque aí pra mim o que vocês acham. E depois eu vou falar aqui os 4 obstáculos que eu trouxe aqui pra gente conversar hoje. E por que eu tô falando isso, gente? Porque geralmente o que as mães me falam é assim: é porque eu tô muito cansada. É o cansaço que me faz agir assim. Que me faz perder a cabeça, me faz esquecer lá dos recursos nobres de educação, né? Me faz esquecer de usar uma ferramenta que não seja o grito, que não seja a ameaça. É o cansaço. Outras dizem assim: é porque meu filho é muito teimoso. Com ele não funciona, ele é muito teimoso, não dá certo. Aqui em casa não dá certo, não dá, não tem como. Outra coisa que elas me dizem também é porque esse comportamento, olha, com os outros eu consigo lidar, mas esse comportamento do meu filho me irrita demais, eu não consigo. Vamos ver se vocês responderam alguma coisa aqui. A Abi falou paciência, controlar os próprios sentimentos, paciência. Sim, tem a ver, tem tudo a ver. Mas vocês vão ver que até a paciência, né, e controlar os próprios sentimentos também tá bem dentro do que eu vou falar aqui hoje. Mas até a paciência, gente, se vocês forem, quando vocês vão ver aqui o que eu vou falar, vocês vão perceber que isso é a ponta do iceberg. É o que a gente geralmente vê, é o que a gente geralmente procura mudar, procura melhorar, né? A gente acaba se concentrando nisso. Mas é só a ponta do iceberg. Vocês vão ver que tem outros fatores que podem estar interferindo aí
em você praticar a educação que você escolheu, né? Porque vocês estão aqui, vocês escolheram essa educação mais consciente, né? Então vamos lá, eu vou falar pra vocês então agora o primeiro fator que pode estar aí atrapalhando vocês, né, sendo um obstáculo aí pra educação consciente, é a falta de apoio das pessoas ao redor. Porque aí você tá lá, né? Você já sabe que na hora da birra você vai acolher a criança, acolher o sentimento, né? Ajudar a criança a se acalmar para ela lidar com aquela frustração, né? Ali que ela tá vivenciando, aquele descontrole emocional. E aí já vem uma pessoa perto e fala, aí você tá mimando essa criança, né? Essa criança tá fazendo escândalo, dá uns tapas logo que resolve. Então, a falta de apoio das pessoas que estão ao nosso redor, principalmente as mais próximas, né? Às vezes o companheiro, né? Ou os seus pais, os avós da criança, né? Os pais do seu companheiro. Isso nos desanima muito em aplicar, né? Uma educação consciente, em agir da forma como a gente gostaria. Tanto que muitas vezes quando a gente está próximo das pessoas, né? Tem outras pessoas por perto, é muito mais difícil pra gente realmente se manter naquilo que a gente acredita. E aí, o que vocês acham? Faz sentido pra vocês? Vão falando aí se vocês estão vivenciando isso. Então essa falta de apoio nos desanima. E aí a gente acaba gastando muita energia tentando até convencer o outro, né? Querendo que o outro também entre nessa educação consciente, que o outro nos apoie. E a gente acaba gastando muita energia, né? E aí, o que eu recomendo pra vocês nessa situação? Que hoje eu vou trazer o obstáculo e sempre uma dica, uma recomendação pra vocês conseguirem vencer esse obstáculo, né? Claro, eu não vou só apontar o problema, né? A gente tem que buscar soluções. Então, o que eu recomendo pra vocês, se isso tem sido um obstáculo pra você aí na sua educação com seu filho, o que eu recomendo pra você é que você se cerque de pessoas que estejam no mesmo caminho que você. Então, se perto de você, o seu companheiro, amigos próximos, enfim, não estão na mesma vibe, digamos assim, né? Não estão pensando igual, não fique gastando sua energia pra convencê-los a pensar igual, né? Gaste primeiro a sua energia em aprender, internalizar aquilo para que você consiga praticar, porque depois de um tempo você praticando, aquilo vai estar mais internalizado e você vai conseguir até lidar com os olhares alheios. Mas no começo, né, enquanto você está ali naquela dificuldade de lidar com os olhares alheios, gaste energia em você, na sua relação com seu filho. Não gaste energia em convencer o outro. Então, uma forma de você se sentir mais apoiado é você realmente buscar pessoas que possam te apoiar, né? E até teve um vídeo muito legal que eu repostei nos stories esse final de semana, do Alexandre Coimbra, em que ele fala assim que a gente pode, depois de adulto, fazer amigos de infância, né? Ou seja, a gente fazer novas amizades, né? Entrar em círculos de amizade que estejam no mesmo processo que a gente, que estejam condizentes com os nossos valores, né? Então, como é que você pode fazer isso? Aqui no Instagram mesmo, né? Olha aí o pessoal que tá aqui comentando a live, né? Já você faz amizade com as pessoas. Quando você vê lá num post que eu coloquei lá, tem comentário. Comenta uma, comenta com a outra. Eu acho tão legal quando alguma seguidora faz um comentário lá no post e vem uma outra e responde: nossa, eu também passo por isso, fulana. E aí vocês vão criando novas amizades, sabe? São pessoas que estão na mesma vibe que você, que vão te entender o que você tá passando, né? E vão te apoiar nesse momento. Então aí no Instagram vocês podem conseguir essas novas amizades, digamos assim, né? Se relacionar com essas pessoas. Também tem muitos grupos, né, de Facebook, outros grupos assim online que vocês podem se envolver, tá bom? E os próprios perfis que vocês seguem também no Instagram, né? Então, por exemplo, vocês seguem lá o meu perfil, que sou educadora parental, às vezes tem outras educadoras parentais que vocês seguem também. Então, assim, se cerque dessas pessoas que estão na mesma vibe que você. Então, se você, por exemplo, você me segue lá no meu perfil, aqui no meu perfil do Instagram, coloca lá nas notificações para você ser avisado toda vez que tiver um post, um story, porque aquilo vai estar sempre no seu dia a dia, né? Você vai ter sempre aquela energia desses novos valores no seu dia a dia, né? Até uma colega minha me falou esses tempos atrás, né? Que ela ficou um tempo, assim, meio afastada por questões, assim, né? Ela tava num lugar com pouca disponibilidade de internet e tal, então ela acabou ficando um pouco afastada, assim, e aí ela sentiu falta de ter aquela vibe mesmo, né, de estar sempre ali ouvindo sobre isso, sobre educação consciente, sempre comentando. Então se cerque daqueles valores novos que você quer exercer na sua vida, tá bom? Deixa eu ler os comentários aqui. Aqui a Má Santos tá falando, aqui o pessoal fala: se você não ajeita agora, não ajeita mais. Escuto muito, nossa. O pessoal fala, né, os palpiteiros. Eu coloquei ontem até um post dos palpiteiros, vocês viram lá? A Gabi falou que super, que atrapalha. Sim, faz todo sentido. Parece que estamos nadando sozinho. Pois é. Triste, né? Oi, Rê, tudo bem?
Renata. Oi, Ivan, tudo bem? Seja bem-vinda. Pois é. Então, para vocês não se sentirem assim nadando sozinhos, entra no mar que tem pessoas igual você, né? Nadando junto com você, né? Então, se envolvam com essas pessoas e se cerquem mesmo desse tipo de conteúdo, desse tipo de informação que vai te ajudar, te dar aquele ânimo, sabe? Vai te dar mais ânimo e vai te dar mais certeza daquilo que você tá lutando, né? Aquilo vai fortalecendo aquela certeza dentro de você também. Gente, tô falando muito rápido. Eu tenho mania de começar a falar e ir embora. Meus alunos na escola aqui me param. Professora, tá falando muito rápido. Vocês vão me avisando aí, tá bom? Você tá falando muito rápido. Ai, ai. Tudo bem? Vamos agora para o obstáculo número 2. Então, o segundo obstáculo que pode estar te atrapalhando aí em praticar essa educação consciente e que vai estar ligado com o primeiro que eu falei, pode ser até contraditório, mas depois vocês vão entender. É o excesso de informações. Né? Às vezes você segue assim 300 perfis e canais lá no YouTube de educadores parentais. Você, essa é muita coisa, muita informação. Aí um fala uma coisa, a outra ensina outra coisa, a outra fala outra coisa, fica tão confusa, tanta informação junto e misturado. E assim, quando a gente segue os conteúdos, assim, por exemplo, no Instagram, cada pessoa tá num momento. Então, por exemplo, aqui eu tô falando, sei lá, nessa semana eu tô falando sobre birra. Aí no outro perfil a pessoa tá falando sobre sono. Aí, então fica um monte de informação, assim, perdida na nossa cabeça, se torna perdido porque não tá organizado, né? É por isso que às vezes até um curso mesmo, quando a gente faz um curso, ele é bem assim, sistematizado, por isso a gente consegue até absorver melhor. Mas se você não quer fazer um curso, assim, né? Não tá no seu momento de fazer um curso, assim, que vai sistematizar esse conhecimento para você, então a minha recomendação é que você filtre, né? Escolha ali os 2, 3 canais de educação que você mais confia, que você mais se identifica, né? Pode ser perfil aqui do Instagram, o canal no YouTube, ou Facebook, né? A forma como você prefere consumir. Mas filtra ali, escolhe os principais, né? Que você ali se identifica mais. E aí você foca nesses, porque aí você vai ter uma sistematização um pouco melhor do conhecimento, né? Porque assim, por exemplo, eu vou produzir conteúdo para vocês aqui no Instagram, eu vou seguir uma linha de raciocínio, né? Não vou postar uma coisa perdida. Então você já acompanhando, você vai acompanhar dentro de uma linha de raciocínio também, que consiga fazer você compreender melhor, né? Então você filtrar esses canais já vai te ajudar aí nessa questão do excesso de informações. Outra coisa também é você focar numa ferramenta, por exemplo, por vez. Então, às vezes a gente aprende muitas ferramentas. A disciplina positiva, por exemplo, ela tem 52 ferramentas para você aplicar na educação dos filhos. Mas imagina só, você aprender 52 ferramentas, né? É muita coisa. A menos que seja num curso, realmente, porque você vai fazer sistematizado. Mas assim, como é que você pode fazer no seu dia a dia aí, né? Sem precisar fazer um curso, por exemplo. Escolhe uma ferramenta que você aprendeu, né? Que você já aprendeu aí sobre educação para educar seu filho. E segue essa ferramenta, pratica ela, aprende ela. E aí essa ferramenta você usa como se fosse um coringa, sabe? Para várias situações com seu filho, né? Então escolhe uma aí que possa ser que você gosta mais, né? Se tiver alguma aí, já comenta pra mim aí. Se tem alguma ferramenta assim que você sempre usa e ela é muito boa, realmente ela sempre dá certo, você já aprendeu a usar essa e ela funciona. Porque às vezes a gente fica querendo aplicar coisas diferentes, querendo para cada situação ter uma coisa diferente para aplicar, e aí fica muito confuso, a gente fica perdido, né? Na hora do vamos ver, até você lembrar de vários passos, você acaba se perdendo e aí você vai no mais prático, que é gritar, fazer a chantagem ou fazer a ameaça. Oi, Mari, oi, Rô, pessoal chegando. Tudo bem? Olá. Então, escolhe lá. Então, por exemplo, no meu atendimento lá do programa Maternar Consciente, eu ensino as mães a usarem umas ferramentas da criação consciente, né? Que é a comunicação consciente e a ação consciente. E aí, essas ferramentas, elas são meio que coringas, sabe? Porque você pode usar em diversas situações diferentes com os seus filhos. E não só com os filhos, mas eu até ensino bem elas que você pode usar essas mesmas ferramentas até com seu parceiro, com pessoas do seu dia a dia mesmo, porque são ferramentas de comunicação, né? A gente faz adaptado para criança no atendimento, mas você pode utilizar, adaptar para outras situações da vida, outras pessoas da sua vida. A Gabi tá falando aqui que ela gosta da ferramenta Escolhas Limitadas. Ai, é ótima essa, eu gosto também. Então você se concentra.
numa ferramenta, usa ela, né? Depois que ela estiver tão internalizada, que já for automático na sua vida, aí você passa pra próxima, sabe? Porque assim você não fica muito confusa, tá bom? Porque são esse excesso de possibilidades, a gente não sabe o que escolher, né? Muito bem. Agora que a gente tá mais ou menos na metade, né? Faltam dois obstáculos pra eu falar pra vocês, né? Antes de eu passar pro próximo, olha o print da live, tira um print aí, que depois eu quero que todo mundo posta nos stories, me marca, pra mostrar que vocês estavam presentes na live, tá bom? Olha o print. Oi, Lô, tudo bem? Ai, ai. Então vamos continuar aqui. Eu tô indo agora então pro terceiro obstáculo que pode estar aí te atrapalhando a praticar uma educação consciente, né? Uma educação não violenta, não recair ali nos castigos, nas ameaças, nos gritos, né? Tudo bem? Então o terceiro obstáculo. Oi, Marília, oi, Mari. Linda você, Mari. Maravilhosa. O terceiro obstáculo pode ser que você esteja se concentrando demais nas coisas externas e esquecendo de olhar para dentro, né? E teve uma pessoa lá no começo que falou, né, sobre a gente controlar os sentimentos e tal. Tá um pouco dentro desse obstáculo. Então, muitas vezes, a gente se concentra no comportamento da criança, no que tá acontecendo ali naquele comportamento da criança. E a gente pensa assim, nossa, eu preciso aprender um jeito de lidar com esse comportamento. Eu tenho que ver um jeito de fazer esse menino parar de fazer isso. Eu não aguento mais esse menino gritando. Eu tenho que dar um jeito de fazer esse menino parar de gritar. Então a gente está se concentrando naquilo que é externo, no que está acontecendo ali, né, no externo. Só que o externo, ele é só a ponta do iceberg. E aí, ele é a ponta do iceberg, tanto da criança quanto o seu, viu? Primeiro porque o comportamento da criança, ele só está demonstrando no comportamento dele uma necessidade que ele tem, né, o seu filho. Então, o comportamento dele é apenas a parte externa do problema, né? Para você realmente conseguir melhorar aquele comportamento da criança, né, dizendo assim de forma mais simples, você precisa entender qual é as necessidades que estão ali por trás daquele comportamento da criança, para você realmente conseguir que aquele comportamento mude. Só que também tem o seu lado interno, né? O que você tá olhando só externo de você, né? E você não tá entendendo o que isso tá mexendo dentro de você. Então, olha só como que isso é verdadeiro, né? Vamos fazer um teste aqui para vocês verem como é que é verdadeiro. Fala aí pra mim, quem tá aí, qual que é o comportamento do seu filho que é mais desafiador para você hoje, né? O que é mais difícil para você lidar hoje? Vão respondendo aí. Então, por exemplo, eu tô atendendo uma mãe que pra ela é catastrófico ver a casa bagunçada. Então, se ela vê a casa bagunçada, ela sai do eixo. É uma coisa que mexe muito com ela. Tem outra mãe que eu tô atendendo que é quando o filho não sai do celular, né? Não entrega o celular, né? Então, a questão das telas é o que é muito difícil pra ela lidar. Olha, a Linda falando aqui que é a birra. E aí, gente, por que pra uma mãe é a casa, pra outra mãe ela não obedece, pra outra mãe é a birra? Por que tem coisas que são iguais, né? Olha lá, outra mãe que é a birra. Tem algumas coisas que são iguais, que nos tiram do eixo e que são iguais para várias mães. Mas tem coisas que são diferentes. E por que são diferentes? Porque a diferença é você. Então, quando a gente percebe que determinada situação, às vezes é muito difícil para mim lidar, né? Para eu lidar. Mas para outra pessoa, talvez aquela situação não seja tão difícil, tão desafiadora, a gente entende que, na verdade, a dificuldade está na gente, né? A dificuldade de lidar com aquela situação está em você. Então, a gente tem que olhar por que para você é tão difícil lidar com isso. Por que para uma determinada mãe, quando a criança grita, é absurdo, é horrível quando a criança grita. E para outra mãe, não, tudo bem, realmente me incomoda, o grito me incomoda, mas tudo bem, eu consigo lidar ali com a situação, eu consigo acalmar a criança. Por que para determinada mãe a casa está bagunçada é tão terrível, é tão difícil? Olha lá, o meu bagunça tudo e joga no chão por jogar. Nossa, isso me irrita muito, né? Por exemplo, a Gisele tá pensando aqui, né? Isso me irrita muito. Mas e pra quê? Por exemplo, por exemplo, né? Eu vou colocar aqui o meu exemplo. Pra mim, se a casa estiver bagunçada, eu fico assim, chateada, incomodada, mas não é uma coisa que me tira do sério. Então, a diferença tá na gente. A gente tem que entender por que essa situação é tão difícil pra mim, né? O que tá em mim, o que essa situação tá provocando em mim. E é aí, então, que a educação consciente, ela nos chama a tomar consciência dos nossos pensamentos, sentimentos e necessidades, né, que estão sendo movidos ali naquela situação, né? Oi, Thalita, tudo bem, linda?
Então eu convido você, né? Qual que é a minha recomendação aqui, então, com relação a esse obstáculo? Convido você a parar e pensar, o que será que essa situação está movendo em mim? Que necessidades minhas não estão sendo atendidas nessa situação? Né? Ou então, que pensamentos estão aqui gritando na minha mente no meio dessa situação e estão me fazendo perder o controle? Será que naquele momento que a criança... Deixa eu ver a hora. Será que naquele momento que a criança está gritando, né, tá fazendo birra, aquilo me incomoda? Porque, poxa, eu não gosto de grito. Poxa, eu queria, nesse momento, estar em silêncio. Eu tô cansada, eu queria estar num momento de silêncio. Minha necessidade de silêncio. Linda. Ou no caso da mãe, né, uma mãe que eu atendi que a questão da casa era muito importante para ela, né? Então ela falava, poxa, eu me sinto valorizada quando as pessoas mantêm a casa limpa, a casa organizada do jeito que eu organizei. Então olha só o que tá por trás do seu descontrole. Não é simplesmente porque você perdeu a paciência, né? O que te faz perder a paciência, realmente, né? É alguma necessidade sua que não está sendo atendida. É algum sentimento que está vindo ali naquele momento e que é específico seu, né? Então é uma coisa que mexe com você. Então é isso que você tem que pensar. Quando a gente faz o atendimento do programa Maternar Consciente, a gente faz isso, a gente investiga ali o que é que você está pensando, sentindo, né? Que necessidades estão ali não sendo atendidas naquela situação, né? Para que você não esteja conseguindo lidar. Estão vendo como que o negócio da paciência é só a ponta do iceberg? Como eu falei para vocês. Vamos ver se tem mais comentários aqui pra eu ler. Tá bom, Thalita, fica aí ouvindo. Linda. E o quarto obstáculo que pode estar aí interferindo em você conseguir praticar essa educação consciente é que o problema, na verdade, não tá na sua relação com seu filho. Tem alguma outra coisa acontecendo na sua vida e tá se refletindo na sua relação com seu filho. E aí, olha só, vou dar alguns exemplos e aí você vai conseguir entender melhor o que eu tô falando. Então, por exemplo, você tá numa rotina insana de trabalho, né? Uma rotina insana de trabalho, casa, filhos. Você tá muito sobrecarregada, né? E aí, na hora que a criança faz alguma coisa que mexe com você não tem equilíbrio mais emocional, você não tem energia mais para lidar com a criança, né? Então, às vezes a criança te pedir atenção, que poderia ser uma coisa normal, aquilo já te tira do sério, porque você já tá muito sobrecarregado. Nossa, como é que eu ainda vou dar atenção pra criança? Então vê que o problema não é a criança, e não é a sua relação com a criança que tá com problema aí, mas é uma coisa externa, uma outra coisa da sua vida que você precisa cuidar, né? E aí, nessa questão da sobrecarga, né, da casa, ainda mais agora na quarentena, né, gente, que eu sei que tá... Ó, não percam live semana que vem sobre conciliar home office e filhos em casa, tá bom? Ó, parênteses, né? Mas eu sei que tá difícil, né? Então, a única forma de resolver isso é pensar alternativas para diminuir a sua sobrecarga, né? E essas alternativas, claro, vai depender aí da sua família, né? Como que você pode resolver isso? De repente, dando menos foco na casa, se importando menos com a casa, né? Ou, de repente, conversando mais com seu companheiro, com quem vive com você, para que diminua a sua sobrecarga, ele faça mais e diminua a sua sobrecarga. Contratando uma pessoa para te ajudar. Enfim, a gente tem que pensar em alternativas, porque enquanto esse problema não for resolvido, você pode aprender todas as ferramentas que você quiser da educação consciente, você pode tratar várias coisas que... Essa área da sua vida tá com um problema tão grande que você não vai ter energia, você não vai ter equilíbrio emocional para lidar com as situações com o seu filho, tá bom? Isso mina a nossa energia, né? Outra coisa também, um outro exemplo aqui, né, de coisas... Oi, Thaís, tudo bem? Chegou? Deixa eu ler aqui outro comentário aqui da Lorena Jesus. A paciência me colocou à prova esses dias. Olha só, tá vendo? A Lorena falando. Então, um outro exemplo aqui, né? De que às vezes pode ser que o problema não esteja aí na relação com seu filho, mas alguma outra coisa externa da sua vida que tá aí se refletindo na relação com o seu filho. Pode ser que você esteja tendo problema com outra pessoa da sua vida. Às vezes um problema com o seu companheiro, né? Ou companheira. Às vezes um problema com os seus pais, ou enfim... né, alguma outra área da sua vida. E aí isso tá minando a sua energia, tá minando o seu equilíbrio emocional. E aí, na hora que você tá na relação com a criança, que a criança, gente, ela faz a gente... como é que eu vou dizer? Infelizmente, os nossos filhos, eles acabam vendo o nosso pior lado, né? A gente acaba sendo muito... não sei se é autêntica a palavra certa,
pra falar, mas a gente acaba sendo tão verdadeiro com nossos filhos, né? E a gente não consegue filtrar, às vezes, como a gente vai agir com nossos filhos. Porque a gente, às vezes, tem que ser tão, assim, sociável, digamos, com os adultos, né? E com a criança, a gente acaba se permitindo não ser tão sociável, digamos assim, né? O que não deveria ser assim, porque a gente deveria tratar as crianças da mesma forma que a gente trata os adultos, com o mesmo respeito, com o mesmo autocontrole, né? Mas na hora que se a gente já tá com a nossa energia e nosso equilíbrio emocional zerado, porque a gente teve que lidar com outros problemas da nossa vida, infelizmente, a gente acaba refletindo isso na relação com a criança, né? E aí a criança acaba vendo o nosso pior lado, infelizmente. Então, aqui de novo, né? A minha recomendação aqui para você vencer esse obstáculo é identifique o que está acontecendo na sua vida, que pode estar tirando de você a energia e o equilíbrio emocional que você precisa para lidar com seu filho, tá? E aí, quando você identificar, procure alternativas, né? Eu sei que resolver completamente os problemas, talvez não seja uma coisa assim que você vai fazer isso hoje, amanhã, né? Mas vai procurando alternativas para você melhorar nesses outros lados da sua vida e assim você conseguir ter mais equilíbrio emocional e energia para lidar com a sua criança, né? E também pense nisso, né, no que eu falei, né? A gente não deve mostrar pro nosso filho o nosso pior lado, né? Poxa vida, né? O que é o nosso filho pra gente, né? E eu sei que vocês não fazem por mal, né, gente? Não tô falando assim que você escolhe fazer isso. Eu sei que a gente não escolhe fazer isso muitas vezes. A gente não quer mostrar o nosso pior lado pro nosso filho. Mas infelizmente, às vezes a gente acaba fazendo isso porque é a nossa válvula de escape, talvez, né? Então pense nisso, né? Tenha consciência sobre isso. É por isso que é a educação consciente, né? É por isso que é o consciente. É você entender o que está acontecendo, você ter consciência daquilo e aí você agir de forma consciente e não no automático, né? Você pensar, não, eu sei que isso que eu tô sentindo não é com relação ao meu filho. Essa dor não diz respeito a ele, diz respeito a uma outra situação na minha vida. Eu vou deixar essa dor ali, vou resolver essa dor ali. Com o meu filho, eu vou agir da forma como ele merece, né? E como eu quero agir com o meu filho. Fez sentido pra vocês? Algumas pessoas falaram aqui verdade, verdade. Oi, Fran, tudo bem? Chegou? Diz aí pra mim se fez sentido pra vocês. Deixa eu ver a água enquanto vocês vão falando. A gente precisa identificar quais são os problemas reais, né? Por isso que eu falei pra vocês lá no começo. Muitas vezes a gente olha a ponta do iceberg, né? E tudo isso tá lá, por trás dessa ponta do iceberg. Né? Por baixo, né? Por baixo da ponta do iceberg, assim, né? É o restante do corpo do iceberg, né? A Lorena falando que muito faz sentido, né? Por isso, gente, que o programa Maternidade Consciente, né, que a gente faz o atendimento individual, eu faço o atendimento individual das mães, aí a gente explora para tentar entender qual que é o X da questão, né, o que realmente está pegando ali na sua relação com o seu filho, ou que não é da relação do seu, não é dessa relação, né, é uma coisa externa, né, pra gente conseguir tratar realmente a raiz do problema, né, porque senão se a gente ficar só ali no externo, né, e assim, eu digo pra vocês que aprender ferramentas, aprender recursos, né, para poder lidar com situações desafiadoras, né? Então, por exemplo, aprender a lidar com a birra, aprender a lidar com a raiva da criança, aprender a ter o quadro de rotina lá, né, para lidar com a rotina, aprender a controlar as telas, enfim, todos os recursos que a gente aprende educacionais, eles são, assim, muito úteis, 100%, aprendam, realmente a gente tem que aprender. Só que se a gente não olhar para as coisas que estão ali, envolvidas na nossa relação com a criança e no nosso próprio interior, né, nossos que fazem parte do nosso equilíbrio emocional, a gente não vai conseguir usar o que a gente aprendeu. Não. É por isso que é tão importante a gente... É por isso que a educação consciente é exatamente essa questão da consciência, né? A autoconsciência também. Muito. A Fran falando que é verdade, faz muito sentido. Muito bem. Vocês ficaram com alguma dúvida? Se tiverem alguma dúvida, pode mandar aí. Então, eu falei pra vocês hoje os 4 obstáculos para a educação consciente. Acabando a live, vou mandar lá na lista VIP o mapa mental dessa aula, tá bom? Pra vocês poderem rever, né? Ficarem com tudo mais claro aí na cabeça de vocês, tá bem? Vou mandar lá na lista VIP. Se você ainda não está na lista VIP, entra lá no link da minha bio, né? E clica lá em lista VIP pra você entrar, tá bem? E aí você vai receber esse material e outras coisinhas que tem lá na lista VIP também, tá bom? Diz pra mim qual que desses 4 itens que eu citei aí que você acha que tem mais a ver com você, que pode ser que tá pegando pra você, seja esse, né? Qual que, assim, pra você que fez mais sentido agora, você falou, poxa, eu acho que é isso que eu preciso cuidar agora. Conta aí pra mim. Qual desses 4, né? Eu citei 4 obstáculos.
Ai, gente, eu com essa mãe de coçar o olho, olha só. Semana que vem, Fran, a nossa live semana que vem é 7 horas da noite, né? Franciele. Semana que vem vai ser mais tarde a live. Vai ser sobre conciliar home office e filhos em casa. Tá difícil, né, gente? Esperando aqui vocês comentarem, gente. Comenta aí. Qual dos 4 obstáculos vocês acham que tá mais pegando na vida de vocês? Comenta aí que eu tô esperando os seus comentários. Quem tirou o print da aula, coloca lá nos stories e me marca, tá bom? Quero ver que vocês estavam na aula. E coloca lá nos stories qual foi o maior insight que você teve. Né? Talvez isso toque pra alguma mãe, alguma colega sua que vai ver e vai pensar, nossa, poxa vida, talvez seja isso também pra mim, né? Vamos espalhar. Bem? Não? Não quer comentar mais? Tem dúvidas? Alguma dúvida? Preciso olhar esta live. Ai, Gisele. Tá tenso aí, Gisele? Com a rotina? Com as crianças em casa é difícil, né, gente? Dar conta do home office. Muito trabalho em casa e crianças. E o marido, meu Deus do céu, ainda tem o marido. Ai, Jesus. O marido é pra ajudar, Gisele? Como assim? Como assim o marido, Gisele? Agora eu fiquei intrigada. O marido é pra ajudar? O marido tá atrapalhando mais? Fran, não tirei. A Fran falou que ela não tirou o print porque travou a live. Tá bom, vou fazer cara bonita de novo pra você tirar o print, vai. Tirou? Aqui a Lorena falou que ela precisa refletir para a ponta do iceberg, o que tem por trás. Joia, Lorena. Ah, Fran, o que eu falei pra você, Franciele, foi ser a nossa live semana que vem às 7 horas da noite. A live de semana que vem sobre home office e os filhos em casa, né? Como conciliar. Por baixo, Lorena falando, é isso mesmo, Lorena. Você tá difícil com as metáforas, igual eu, né, Lorena? Eu falando a ponta do iceberg está por trás, é o que está por baixo, exatamente. Ok, então, gente, vocês têm mais dúvidas? Senão vamos encerrar. Vou deixar essa live lá no IGTV, então se você perdeu alguma parte da live, vai lá pra você ver, tá bom? Vamos torcer, né, pro Instagram deixar eu salvar, porque o Instagram tem dessas, né? Tem dia que salva, tem dia que não salva. Tá bom. Obrigada a todas pela presença. Passa lá no IGTV, né, que vai ficar gravado. Põe um coraçãozinho lá, comenta eu estive lá, qual foi o maior insight que você teve, tá bom? Um beijo. Obrigada pela presença de vocês.